No Salmo 7, Davi ele vai mostrar para nós que existem, Débora, pelo menos 4 níveis de julgamento que acontecem, né, que aconteceu na vida a gente percebe que aconteceu na vida de Davi, e também a gente passa por isso o tempo todo, né? No emprego, na família, na igreja, na sociedade como um todo, nós passamos por esses 4 níveis de julgamento. E vamos passar por esses 4 níveis de julgamento, irmãos, até o final de nossas vidas. Então preste atenção. O primeiro julgamento aqui é o julgamento dos outros sobre nós. As pessoas nos julgam, as pessoas, né, olham para nós e fazem a avaliação que eles querem. Eles fazem o seu julgamento, às vezes muito, né, preconcebido. É um preconceito. O que é o preconceito? A gente atrelou essa ideia do preconceito ao racismo, né? Que é quando alguém chama o outro de negro ou de qualquer coisa que seja. Mas preconceito é você conceituar antecipadamente. Pré significa antes, e aí vem a ideia de conceito, é você julgar antes, ou tem-se a ideia de julgar antes de conhecer. Falar alguma coisa sobre alguém sem primeiro conhecer. Isso é preconceito. Então, Cute, ele mentiu sobre Davi. Se ele mentiu, é porque ele não conhecia. Então ele foi preconceituoso. Ele criou um conceito sem conhecer Davi antes. Então ele mente sobre Davi, levando Saul a perseguir seu rival. No verso 1 a gente vê isso daí. Olha o que Davi fala: Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem sem que ninguém me socorra. Davi é alguém que ele nessa oração, ele está pedindo que Deus o livre, né? Porque as pessoas estão julgando, estão tramando contra ele. E as mentiras desse Cute, o benjamita, Dani, vai levar Saul a mover o exército todo aí atrás de Davi. 1 Samuel, né? Abre rapidinho só para vocês verem o que a mentira faz. Olha o que a mentira faz, né? Primeiro livro, não é primeira a Samuel, é primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 24, verso 14. Só para você ver o que a mentira, né, ela pode mover e o que ela pode fazer. É por isso que Deus abomina esse tipo de coisa, né? E aí, lembra que eu falei que quando Davi se escondeu ali na caverna, Saul vem ali naquela caverna sem saber que Davi está ali. Saul entra sozinho ali para fazer as suas necessidades, para se aliviar, e ele é surpreendido pelo próprio Davi. Os soldados de Davi querem, né, naquele exato momento, acabar com Saul. Davi fala: não façam isso. Ai de mim se me levantar contra alguém que Deus ungiu para se assentar no trono. E aí, mas Davi vai perguntar ao próprio Saul e vai dizer: contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? A um cachorro morto? A uma pulga? Davi está dizendo: Saul, a quem você está perseguindo? É um cachorro morto? É uma pulga? Davi se coloca nessa condição, porque ele se sente assim quando, né, o exército de Saul, o próprio rei Saul, está se levantando contra ele. O Senhor, e aí Davi vai dizer no verso 15: o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois. Olha aí, nessa conversa de Davi com Saul, o próprio Davi está dizendo: o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois. Que ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Olha para você ver. Naquele momento, Davi com espada na mão, se você ler todo o capítulo, né, 24, você vai ver que Davi, ele está com espada na mão, ele tem os seus soldados ali dentro daquela caverna, eles querem matar Saul, mas Davi vai fazer algo que, quando isso acontece, gente, é um sinal de que a pessoa perdeu o reino. Davi vai na barra da capa de Saul e corta um pedaço. Naquela cultura, naquele momento, quando alguém, né, quando um soldado fazia aquilo com o rei, isso significava que aquele rei estava sendo destituído do seu cargo, perdendo o seu reinado. De forma profética, Davi faz isso, talvez mesmo que sem saber, mas ele corta uma barra, né, da capa de Saul, e ele vai falar sobre isso com Saul.
Mas aquilo ali, ele faz aquilo para mostrar para Saul que da parte dele ele não tinha intenção nenhuma de fazer o mal contra Saul. Então ele fala assim, o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou, esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul chorou bem alto. Aqui Saul cai em si, percebe que o que ele está fazendo é algo totalmente mal. Ele tá perseguindo Davi, né? Porque ele acreditou, ele caiu em uma mentira. Davi está ali podendo se vingar, né, de todo o mal que Saul tem causado até agora, mas Davi fala, não, eu quero que Deus julgue a nossa causa. Não sou eu que vou fazer juízo aqui, é Deus é que vai julgar. Davi poderia simplesmente fazer a justiça dele acontecer ali, mas Davi vai dizer que o Senhor julgue, né, entre mim e ti. Depois que Davi terminou de falar tudo isso, Saul lhe perguntou, é esta a tua voz? É o mesmo que dizer, é esta a tua declaração? É isso que realmente é? Né? Ou seja, essa é a verdade? Então ele está perguntando, é isso? Porque o que está chegando para Saul, Débora, Dani, o que está chegando para Saul são outras palavras. O que as pessoas estão levando, né, sobre Davi para Saul são outras palavras, palavras mentirosas. E é assim que as pessoas fazem quando elas querem passar um fuxico ou inventar uma mentira. Ninguém contou mentira, ninguém chega aqui e vai mentir a meu respeito para outra pessoa falando bem de mim. Ninguém acrescenta pro bom, só pro ruim, pro lado negativo, né, da história. Então, depois que Davi terminou de falar e tal, verso 17, disse a Davi, tu és mais justo do que eu. Olha o que Saul está falando para Davi, tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos, não me mataste. Saul está dizendo, olha, o Senhor me entregou a você. Você poderia ter me matado agora. E você não está fazendo isso, Davi. Aqui, quando você lê a história, você vai perceber que Saul vai sair dessa caverna, vai embora. E ele sabe que Davi, de fato, né, tem o apoio de Deus para tudo que ele tem feito. Provavelmente, né, esse Salmo de número 7 é escrito nesse contexto. É uma oração de Davi a respeito de todas essas acusações que estão se levantando contra ele, né? A ideia de que Saul e todo o exército está se levantando contra Davi. E Davi vai dizer para Deus que o Senhor, né, que o Senhor julgue a minha causa, né? Mas antes de Davi chegar a orar esse tipo de coisa, é porque primeiro as pessoas julgaram Davi. Esses benjamitas, né, Cute e tantos outros bajuladores de Saul julgaram de forma errada, fizeram um preconceito a respeito de Davi, inventaram mentiras a respeito de Davi. Na nossa vida vai ser assim, vai ter o julgamento dos outros, Dani. Os outros, né, que por não nos conhecerem, vão nos julgar. Vão inventar um preconceito, um pré-julgamento, né? Vão falar algo que nunca aconteceu. E aí a gente vai precisar orar e dizer, Senhor meu Deus, meu refúgio está em Ti. Né? Lá no verso 1, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Um falso julgamento é um tipo de perseguição, certo, Débora? Certo, Dani? Quando alguém está nos julgando de forma errada, ele está nos perseguindo. Pode ser que seja o vizinho, pode ser que seja alguém, um irmão da igreja, um parente, pode ser que seja um funcionário da empresa, um patrão, sabe, o filho, o pai, a mãe. Cute mentiu sobre Davi, levando Saul a perseguir seu rival. Saul julgou Davi incorretamente. Davi confia que Deus o protegerá e salvará. Hoje, quando sofremos acusações falsas, devemos seguir o exemplo de Davi e encontrar refúgio no Senhor. Devemos nos certificar, porém, de que estamos sofrendo injustamente, não em decorrência de nossa insensatez ou desobediência. De uma coisa, Davi tinha certeza, Débora, que o que ele estava sofrendo, Dani, era injustamente. Esse falso julgamento que estavam levantando contra Davi era injusto. Nós temos que ter certeza de que quando alguém se levanta, né, ou quando o diabo está levantando falsas acusações sobre nós, ou quando qualquer pessoa levanta uma falsa acusação a nosso respeito, nós temos que ter certeza de que ele está sendo injusto.
Porque se for porque eu também estou vacilando, então não faz sentido nenhum eu correr para Deus e falar, ó Deus, julga a minha causa. E a gente vai ver é o próximo ponto. Então tenha certeza de que o que estão dizendo a teu respeito, ou o julgamento que os outros estão fazendo sobre você, tenha certeza, certifique-se de que é injustamente. Certifique-se de que é injustamente. Porque se você também não é flor que se cheire, e as pessoas estão falando, elas têm razão. Nós precisamos avaliar, sondar o nosso coração. E aí Davi chega no segundo ponto, versos 3 e 5. Davi diz o seguinte: Senhor meu Deus, olha só, agora Davi, o segundo tipo de julgamento. O primeiro, as pessoas nos julgam. O segundo julgamento é de si mesmo, consigo mesmo. Você se julga, você olha para si mesmo, sonda o seu coração e avalia e faz o julgamento. E aí é o que Davi vai fazer agora. Ele vai dizer o seguinte: Senhor meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei com mal ao que estava em paz comigo, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance, calque minha vida no chão aos seus pés e deite minha honra no pó. Isso aqui é uma oração de alguém que tem certeza que ele está correto na situação. Deus, se eu agir de forma errada, se eu fiz errado, se eu paguei o bem com o mal, que o inimigo me persiga, me alcance, me derrube no chão e acabe com a minha honra ali mesmo. É isso que Davi está dizendo. Ele está julgando a si mesmo, ele está sendo sincero. Deus, se o errado sou eu, então que eu pague. Nós, muito raramente, Dona Maria, muito raramente nós oramos assim: Deus, se o culpado sou eu, que o Senhor, me julgue. E muitas vezes, mesmo sabendo que nós, Dena, somos os errados, a gente ora e fala: Deus, tenha misericórdia. Se eu errei, Pai, age com graça e misericórdia. Nós nunca oramos como Davi, com coragem. Deus, se eu errei, deixa eu pagar pelo meu erro. Olha o que Davi está dizendo, gente. Se paguei com mal ao que estava em paz comigo, ou seja, se o encrenqueiro foi eu, é isso que ele está falando nisso. Se o encrenqueiro foi eu, ou se sem razão deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance. Pai, se eu fui o problemático da história, que o inimigo faça o que tem que fazer. Se o vizinho está me acusando, Pai, porque a culpa é minha, porque eu realmente vacilei com ele, que ele faça o que ele tem que fazer. Que ele fale o que realmente está acontecendo. Que eu sou um péssimo vizinho, Que o inimigo me persiga e me alcance, calque minha vida no chão. Davi é como um soldado que tem honra no campo de batalha. Se o problema sou eu, se eu sou errado, que ele me derrube e me mate, que jogue a minha honra no chão. Nenhum de nós não temos esse tipo de coragem. Sabe, gente, eu lembro que eu posso falar isso, sabe? Quando eu falo nenhum de nós, certamente que em alguns pontos eu me incluo. Em outros eu vou lembrar de muitos momentos em que eu orei e falei: Deus, se isso está acontecendo no ministério, e é porque eu sou o problema, que o Senhor me afaste do ministério. Várias vezes, seu Silvano, eu orei falando: Deus, se eu sou o problema, me afaste do ministério. Nisso, muitas vezes, quando tinha crise no meu ministério, eu dizia: Deus, me afaste, se eu for o problema. Eu lembro muito de ter orado várias vezes, sabe, a respeito disso. Esse é o julgamento que nós devemos fazer sobre nós mesmos. As pessoas vão nos julgar do jeito que elas querem. Eu posso me arrumar, sair elegante, bem alinhado, irmão Zé? E alguém olhar e falar: tá brega demais. Essa camisa não combina com esse tênis, nem aonde que esse cara pensou nisso. Brega demais. Olha lá, tá achando que canta, não sabe nem cantar, e eu aqui, As pessoas vão julgar do jeito que elas quiserem, Talvez eu, sei lá, feio do jeito que eu sou, mas a Amanda olhou e falou: ó lá, bonitinho, vou casar com ele.
Ela julgou, ela fez o julgamento dela do jeito que ela quis, né? Ela achou que eu falou, não, ela, né, bonitinho. Tá vendo, gente? Isso funciona. As pessoas julgam do jeito que elas querem julgar. Esse é o primeiro julgamento. Para todo lugar que você estiver, se tiverem 5 pessoas em uma sala, você está sendo julgado pelas outras 4, e você mais outras 3 está julgando o outro, e assim por diante. Eu estou aqui. Todo mundo que está olhando para mim, está me ouvindo, está me julgando nesse exato momento. Bom ou mal. Né? Na mente de cada um aí tem um julgamento. Quando a gente passa na rua, quem nos vê passar faz um julgamento. Olha lá, tá bem vestido, tá mal vestido. Olha lá, tá desarrumado, o cabelo tá penteado, o cabelo não tá penteado. Lá vai fulano, né? Lá vai fulano, o tal. Diz que é crente. Então as pessoas vão julgar. Esse é o julgamento dos outros a nosso respeito. Mas existe uma coisa que o crente, principalmente o crente, tem que fazer: julgar-se a si mesmo de forma honesta. É o que Davi está fazendo aqui. Davi está olhando para si mesmo, ele clama primeiro a Deus: Deus, me salva, meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem, para que não me devorem, né? Mas aí no segundo ponto ele cai em si mesmo, né? A honestidade do crente entra em cena e fala: Pai, mas se o problema sou eu, que eu pague com a minha própria vida. Percebe aqui essa virada de chave de Davi? Primeiro ele está falando: Deus, eu tenho perseguidores, eu tenho pessoas que querem me devorar vivo, eu tenho pessoas que me julgam de forma errada. No segundo ponto: Pai, mas se eu sou o problemático da história, que eu pague, que o meu inimigo tenha razão, que ele de fato me difame, que ele fale o que ele tem que dizer. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele vai dizer algo bem profundo aqui, que ele vai dizer que o inimigo me persiga, me alcance, calque minha vida no chão, né? A ideia de jogar no chão, né? Isso que acontecia na guerra, pegar o outro, lançar no chão, e ele vai dizer, minha vida no chão aos seus pés, e deite minha honra no pó. Ou seja, né, tirar a honra da pessoa, né, fazer dele um qualquer, né, matar, tirar a vida. É essa a intenção. Davi está sendo sincero aqui no nível mais profundo que se pode ser. Às vezes quando nós erramos, ainda a gente não chega nesse nível de profundidade. A gente fala: oh Deus, mas o Senhor sabe, né, que eu sou humano, o humano erra, me perdoe, então tem misericórdia de mim, Pai, não deixa eles fazer, né, o que estão pensando em fazer por causa de minha atitude errada, não. A gente ainda ora e negocia com Deus para ver se a maldade nossa, né, não seja retribuída igualmente. Davi está sendo sincero aqui, está julgando a si mesmo de forma honesta. E nessa história toda, né, as pessoas nos julgam, nós nos julgamos, mas Deus que está no céu, né, Ele julga os pecadores, e não há ninguém que não seja pecador. Então no verso 6 ao 13, né, verso 6 a 13, olha o que Davi está dizendo, e esse aqui é o julgamento de Deus aos homens, aos pecadores. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos, desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. Reúnam-se as nações ao teu redor, assenta-te acima delas nas alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Davi aqui, ele está recorrendo agora, né, ao tribunal divino. Ele sabe que as pessoas estão julgando, ele se vê como um justo. Ele se vê como um justo e leva isso a um ponto de dizer: Deus, se eu errei, se eu sou problemático, que eu perca, que eu caia por terra. Mas o Senhor é que julga, é no Senhor que há justiça. É em ti, Senhor, que há justiça. O Senhor julga as nações, o Senhor está acima de todas elas. E aí ele vai dizer: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça. E ele se sente justo, ele se sente, né, uma pessoa correta nessa situação. E aí no verso 9 ele diz: que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça, pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Olha aí o julgamento de Deus como é que é. Ele prova o quê? O coração e o sentimento, a intenção da mente. Quando fala
sondar o coração, porque né, já nessa época, quando a Bíblia foi traduzida, né, e aí já colocavam o coração como o centro das emoções, né? Mas é justamente assim que Deus julga. Ele sonda os nossos corações. É por isso que Ele julga de forma correta. E Ele fala que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça, pois Tu, ó Deus, justo, provas o coração e os pensamentos. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, olha aí, Deus julga os pecadores. E aí que Davi está dizendo, se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. O primeiro julgamento é de quem? Das pessoas. O segundo julgamento é nós mesmos. Temos que sondar o nosso coração, julgar-nos a nós mesmos e nunca esquecer. O terceiro julgamento é o de Deus. Deus está sentado sobre as nações. Ele é que sonda os corações. Ele é que julga, né, a causa do ímpio e do justo. E se o homem não se arrepender, é isso que Davi diz, e se o homem não se arrepender, né, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, né? Deus afiará a sua espada, seu arco já está armado e pronto. O que ele está dizendo? Deus fará o quê? Justiça. Então as pessoas vão nos julgar do jeito que elas quiserem, imaginarem na mente delas. Seja honesto você mesmo como crente, né? Se você errar, fala, Deus, eu errei, culpa é minha, Senhor. Mas quando até mesmo você está confuso e talvez você julgue que a sua ação foi correta, né? Você não percebeu, mas julga que a sua ação foi correta e está confuso, fala, Deus, julgue o que é certo. Se eu faça igual a Davi, se eu errei, Senhor, se a culpa é minha, faça o que o Senhor tem que fazer, né? Julgue esta causa conforme a tua vontade. Várias vezes eu orei, irmãos. Problema no ministério, né, que sempre vai ter. Deus, se eu sou problemático da história, Pai, me afasta do ministério. Bem, até agora eu estou aqui, né? Então, eu espero que Deus tenha julgado com justiça, né? Então, irmãos, Deus está acima de todas as nações. Deus está sondando os corações. E se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, né? E Ele executará a justiça. E o último julgamento aqui, Tayane, né? Tawane. O último julgamento, Tawane, é o pecado. O pecado, ele é implacável. O julgamento do próprio pecado contra o pecador. Esse julgamento, ele é implacável. Lê comigo aí. Verso 14. O ímpio gera a perversidade, concebe a maldade e dá à luz a falsidade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Olha isso, Dona Maria. Quem abre uma cova e a torna profunda, acabará caindo na própria cova. Verso 16. Sua maldade recairá sobre sua cabeça e sua violência atingirá seu próprio crânio. Olha só. Eu louvarei o Senhor segundo sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados teu céu e mar e todo ser que neles há. Vocês atingem essa nota, né? Eu não chego lá não, mas tá bom. É isso que Davi está falando aqui. Mas o pecado aqui, percebe que o próprio pecado, Dona Maria, está julgando o pecador. E aqui no sentido de julgar é de executar mesmo a sentença. Porque aquele que vive falando mal dos outros, ele vai cair pela própria língua. Aquele que cava uma cova para os outros, né? No sentido da maldade, de armar contra a vida do outro, ele mesmo cairá na própria cova.
né? Percebe que aqui o próprio pecado está julgando o pecador, né? Olha o que Davi está dizendo, né? O ímpio gera perversidade, concebe a maldade e dá à luz a falsidade. A pessoa má de coração, ele está maquinando o mal, ele tem um coração perverso, sabe, seu Silvano? Gente ruim, ele maquina maldade o tempo todo. Gente fofoqueiro fica maquinando a próxima fofoca, correndo atrás, né? Gente maledicente fica procurando falar mal dos outros. Aquele que gosta de roubar, ele está sempre programando, né, qual muro que ele vai pular e onde ele vai roubar. É isso que a Bíblia está dizendo. O ímpio gera a perversidade, concebe a maldade, dá à luz a falsidade. E aí agora ele fala do julgamento da própria maldade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. O outro verso aí, Dena, né, ele diz o seguinte: sua maldade recairá sobre sua cabeça e sua violência atingirá o seu próprio. Gente, assista as notícias, né? Isso é dito o tempo todo, né? O crime não compensa, né? Há poucas saídas no crime lá, né? Ou a prisão ou a morte. É dito isso sobre o crime, né? E num nível, né, mais normal, vamos colocar assim, no nível mais normal, o fofoqueiro, ele vai cair pela própria língua, né? O maledicente do mesmo jeito, né? Aquele que gosta de trair, né? Às vezes o marido infiel, ele vai traindo, quando assusta que não, ele está sendo traído e nem sabe também, né? As pessoas que gostam de desprezar os outros, né? Que não gostam de ajudar ninguém, que aquela maldade vai acabar sozinho, né? É difícil falar isso, mas tem gente que é ruim, não ajuda ninguém, sabe, não quer, sabe apoiar ninguém. Pessoas más de coração, eles estão, vamos dizer assim, preparando, né, o seu próprio abandono, porque em algum momento da vida, quando ele precisar da simpatia dos outros, do amor, né, e dos cuidados dos outros, as pessoas vão virar as costas. A gente precisa pensar nisso, que o próprio pecado julga o pecador. Não é nem, às vezes nisso, não é nem preciso Deus julgar a pessoa, não. Basta Deus deixar ela seguir o coração mal dela. Ela mesma vai se estrumbicar. A imagem do pecado como uma gestação aparece com frequência nas Escrituras. Jó fala isso, né? Jó 15:35, Isaías 33:11 e por aí vai, né? Muitos textos. Os pecadores concebem o pecado que, como uma criança monstruosa, acaba crescendo e destruindo aqueles que a geraram. Existe em nosso mundo um sistema de retribuição divina, a lei da semeadura. Você planta machicho e vai colher maçã, correto? Jamais. Plantou machicho, vai colher machicho. Não que machicho seja ruim para quem gosta, eu não gosto. Dena está dizendo que é bom. Plantou machicho, vai colher machicho. Plantou quiabo, vai colher quiabo. Não tem essa de você plantar uma coisa e querer colher outra. Plantou maldade, vai colher maldade. Plantou o bem, fez o bem, pode ter certeza, você vai colher o bem na sua vida. As pessoas vão te elogiar, sabe? Então a Bíblia coloca, né, as pessoas como que gerando esse mal, criando, né, situações de maldade. Isso é como uma criança que vai crescer e depois vai consumir aquela pessoa que a criou, que a alimentou. Saul desejava matar Davi, mas o rei perverso foi morto pela própria espada. O próprio Saul, né, fazendo guerras lá, ele morre pela própria espada. Ele mesmo cai em cima da própria espada e é estrepado por ela, sabe? Então, o faraó ordenou que os bebês hebreus do sexo masculino fossem afogados no Nilo. O seu próprio exército morreu debaixo das águas do Mar Vermelho. Ramã construiu uma forca para executar Mordecai, e o próprio Ramã foi enforcado nela. Esther capítulo 7, né? O salmo encerra com Davi exaltando o Senhor.
não pelo fato de os pecadores terem sido julgados, mas porque a justiça de Deus foi engrandecida. Nós precisamos pensar nisso. Nós não temos prazer na destruição de ninguém, nem do pecador. Nós temos que ter o sentimento que Deus tem, é da vontade de Deus que todas as pessoas venham ao arrependimento de seus pecados. É da vontade de Deus. E aqui é a mesma coisa que Davi está falando aqui, quando Davi diz o seguinte: se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada e seu arco já está armado e pronto, né? Que as pessoas se arrependam, né? 4 julgamentos: o julgamento das pessoas, o seu próprio julgamento de si mesmo, o julgamento de Deus e o julgamento do próprio pecado. O ser humano, ele é escrutinado, sabe? Ele é o tempo todo avaliado pela visão do outro, pela visão de si mesmo, pela visão de Deus e de suas próprias ações. Tenha certeza, faça como Davi. Tenha certeza de que você, né, é justo e que você fez o que é certo. Então você pode recorrer a Deus e dizer: Pai, eu fiz o que é certo, eu sou justo, eu não errei. Então julga minha causa com justiça. Cumpra-se a tua justiça. Triste coisa é nós termos que dizer: Pai, me perdoa, eu sou o errado da história. Triste coisa a gente poder falar isso, né? Mas é melhor dizer isso, irmãos, né, irmã Rosena? É melhor a gente admitir: Pai, eu errei, pequei contra primeiramente o Senhor e pequei contra o próximo. Me perdoa, Pai, me perdoa, se possível me perdoa. Se o Senhor assim achar por bem, me perdoa. Se não, cumpra-se a tua justiça, Senhor. Amém? Que nós venhamos a ser como Davi, pessoas justas, honestas diante de Deus. E que se qualquer julgamento tiver que ser executado sobre a nossa vida, que ninguém tenha dúvida de que nós fomos justos, corretos em nossas ações. Amém?